Bom, galera, vamos lá então iniciar a nossa segunda aula de geografia, né? Nosso segundo plantão aula de geografia desse terceiro bimestre. Hoje a gente vai trabalhar um pouco a ideia de transição demográfica e estrutura etária brasileira. A gente vai trabalhar um pouco esses assuntos na aula de hoje. Antes, eu queria falar com vocês alguns conceitos de demografia. Demografia é uma daquelas ciências, né, que a geografia utiliza, né, para poder estudar a dinâmica no espaço geográfico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fluxos de pessoas, né, de ocupação, de regiões mais populosas, regiões menos populosas, então aí entra a ideia da demografia. A demografia ela traz alguns conceitos que é importante vocês já entenderem, né? O primeiro conceito é de população absoluta, que fala do total de habitantes de um determinado lugar, né? Então, população de Campinas, população do estado de São Paulo, população do Brasil. Então, isso seria a população absoluta, tá bom? Quando um país tem uma população absoluta muito grande, ele é um país populoso. Nós também temos o conceito de população relativa, aí a ideia de relativa a algo, né? A gente vai entender que é o espaço, também chamado de densidade demográfica, que é uma relação entre o número de habitantes e a superfície do território em quilômetros quadrados, beleza? Então, eu pego a população e divido pelo território, e aí eu tenho essa densidade demográfica, um conceito também super importante. Tenho também a taxa de natalidade, que é o número de nascimento por mil no período de um ano de um dado país ou de uma dada região, porque eu posso analisar isso fragmentado, né? Dar um exemplo, a taxa de natalidade no estado de São Paulo é uma, a taxa de natalidade lá no Maranhão é outra, né? Então, tem essa diferença. Quando a gente pega a taxa de natalidade no Brasil, é uma média dessas várias regiões que nós temos. Pensando em taxa de natalidade, galera, nós também temos a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É o número médio de filhos que uma mulher poderá ter durante a sua idade reprodutiva. A gente tem a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos por mil no período de um ano, também em um dado país. Nós temos, galera, aproveitando a ideia de taxa de mortalidade, também a taxa de mortalidade infantil, né, que são aquelas crianças vitimadas aí antes de completarem um ano de vida, né, é a taxa de mortalidade infantil. Bom, pensando nesses dados, a gente vai utilizar essas taxas, esses conceitos, né, para entender a ideia de crescimento vegetativo, de saldo migratório e crescimento demográfico. Qual que é a ideia aqui, galera? Quando eu quero ver o crescimento vegetativo, eu tenho que pegar a taxa de natalidade, o número de pessoas que nascem, menos o número de pessoas que morreram. E aí eu vou ter aí o crescimento vegetativo. É a diferença da taxa de natalidade e mortalidade. Quando eu vou querer ver o crescimento demográfico, antes eu tenho que verificar outra coisa, que é o saldo migratório, né? Que seria a diferença de quem imigra e quem emigra, quem entra no nosso país e quem sai do nosso país. E aí eu tenho um saldo migratório. Quando eu pego, então, a soma do crescimento vegetativo mais esse saldo migratório, eu tenho aí o crescimento demográfico, ou também o crescimento populacional. Porque aí eu estou pensando, para além de quem morre e nasce, eu estou pensando em quem entra ou sai do nosso país. Fora isso, eu tenho a esperança de vida, que é o número de anos que se espera que uma pessoa vá viver. Claro que tem que levar em conta muita situação daquele determinado local. Hoje, uma pessoa na Síria, por exemplo, tem uma esperança de vida muito baixa em função do conflito que há naquele território. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem uma esperança de vida também que é muito diferente a depender da região que eu analiso. Né? Quando eu vou verificar nos estados mais pobres, sobretudo no Nordeste ou no Norte brasileiro, a gente vai verificar uma menor esperança de vida, diferentemente do Sul, Sudeste, né, o Centro-Sul, onde a esperança de vida é maior, tá bom? Então aí está relacionado também às condições socioeconômicas de determinado país ou região. Quando a gente vai verificar a ideia de demografia, e aliás, percebam que eu já estou respondendo aqui, galera, uma pergunta do roteiro da aula passada. Eu coloquei assim na pergunta: o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Explique essa ideia a partir dos conceitos, né, que eu tinha colocado ali no roteiro. Alguém queria falar? Qual que é a ideia? O que significa dizer isso, galera? Que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, tem mais gente morando aqui no Sudeste. A população se concentra principalmente no litoral, que é onde tem uma maior influência geoeconômica. Como a gente pode ver aqui no mapa.
São Paulo é muito mais habitado que o Mato Grosso, porque o São Paulo tem muito mais influência. O Brasil tem um baixo índice de densidade demográfica? O Brasil tem um baixo índice de densidade demográfica. Dá para resumir a partir disso. Dá um exemplo agora. Dá para ver pelo mapa, porque, tipo assim, lá no Amazonas, que é teórico que é uma área muito maior do que a área de São Paulo, e tem, sei lá, não chega a população que tem em São Paulo. E a densidade demográfica é isso, né? Que é o quanto de habitantes tem por quilômetro. Exato. Esse é um ponto importante, galera. Quando eu tenho que verificar aqui, o Patrick ele olhou para o mapa, né, e viu o seguinte ponto, ó. Quando eu verifico o Amazonas, os estados da região norte do nosso país, eles têm aí uma média, né, pensando na densidade demográfica, de um habitante por quilômetro quadrado, porque tem muita vegetação, né? Tem a questão da paisagem natural. Logo, não favorece a ocupação. E tomara que seja assim, apesar dos grandes problemas que nós temos acompanhado, tanto na Amazônia quanto no Pantanal recentemente, né, em função das queimadas. Então a gente vai verificar que há uma concentração dessa população ao longo do litoral, ou próximo ao litoral, em função até do histórico de ocupação, e a gente vai verificar também uma concentração de pessoas na região sudeste, em função do que a gente acompanhou em outras aulas, né, do processo de industrialização, do processo de urbanização que aconteceu nessa região. Então, o Brasil é um país populoso, porque tem 212 milhões de habitantes, isso é um dado. É um país pouco povoado, porque tem em média aqui 23, 24 habitantes por quilômetro quadrado, já que eu tenho regiões com muito adensamento de pessoas, né? A gente tem cidades, estados que têm um grande número de população concentradas aí por quilômetro quadrado, ao mesmo tempo que eu tenho outras regiões, né, verdadeiros vazios demográficos, sobretudo as regiões de paisagens naturais. Lembrando aqui, galera, eu tenho os países mais populosos do mundo, né? A China, 1,4 bilhão, a Índia, 1,3 bilhão, Estados Unidos, né, quase aí 330 milhões de habitantes, a Indonésia, 270,6 milhões de habitantes, o Paquistão, que no final do ano passado ultrapassou o Brasil era o quinto, hoje o Brasil é o sexto, Paquistão, 216,5 milhões de habitantes, tá bom? Desde que eu me conheço por gente, o Brasil sempre foi o quinto país mais populoso do mundo. O ano passado, o Paquistão ultrapassou nós. Quando nós vamos falar de transição demográfica, aí eu tenho que pensar no comportamento das duas taxas de natalidade e mortalidade. Ela vai me dizer muita coisa sobre um país. A gente está falando de demografia, nós estamos falando de uma transição demográfica, são mudanças que vários países passam, mas que podem ser em períodos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Que uma mudança demográfica que aconteceu na Europa, sei lá, na França, ela vai ocorrer em outro período, por exemplo, no Brasil, ou na Argentina, ou mesmo num país africano, beleza? Não é... A ideia de transição demográfica, ela é diferente em várias regiões do mundo. A ideia, basicamente, né, a gente tem aqui dois eixos, né, novamente do plano cartesiano, onde a gente tem aqui no eixo Y a taxa por habitantes, e aqui no eixo X o tempo. Então vamos colocar aqui um determinado período, né, um período mais antigo, algum ano mais antigo. Então, em um determinado período, que nós chamamos aqui de fase 1, é a pré-transição demográfica, né, nós temos elevadas taxas de natalidade, como vocês podem ver aqui na linha vermelha, elevada taxa de natalidade e mortalidade, tá bom? E mortalidade. Isso faz com que haja um baixo crescimento vegetativo. Por quê, galera? A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade me dá o crescimento vegetativo. E aqui é menos, tá bom? É pouca essa diferença. Em síntese, olhando para o gráfico e explicando para vocês de uma forma bem simples, a distância entre essas duas linhas é menor. Se a distância é menor, na verdade, o crescimento ele é baixo. Aí eu avanço agora para a fase 2, né? É uma fase de aceleração demográfica, né? Ou nós vamos chamar também de explosão demográfica. Percebam, a taxa de natalidade se mantém elevada. A taxa de natalidade, então, ela se mantém elevada. Enquanto que a gente observa, né, uma queda da taxa de mortalidade. Olha em azul caindo, galera. A taxa de mortalidade ela vai diminuindo.
Galera, agora eu quero que vocês percebam o seguinte ponto. Olha a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade agora. Ela é maior, essa diferença, tá bom? Essa diferença maior faz com que haja uma aceleração demográfica, ou seja, o número de habitantes, né, o crescimento populacional, ele é significativo. Na primeira fase, é um baixo crescimento. Na segunda fase, eu tenho um grande crescimento demográfico, uma verdadeira explosão demográfica. Eu queria que vocês já fossem pensando o que explica essa queda da taxa de mortalidade na segunda fase. Quando eu chego na terceira fase, o que acontece, galera? A taxa de mortalidade continua em queda, essa taxa de mortalidade ela continua em queda, e a taxa de natalidade passa a cair devido também à queda da taxa de fecundidade, que significa o quê? As mulheres agora estão tendo menos filho. Beleza? Seria isso. Com isso, a gente começa a ter aqui uma desaceleração do crescimento demográfico. Ou seja, o crescimento vai cada vez ficando menor. Como é que eu vou vendo isso? Pela diferença entre as duas linhas. A diferença vai ficando cada vez menor. Percebam então o seguinte ponto, galera. Olha essa linha tracejada. Ela me indica o crescimento vegetativo. Quando a taxa de natalidade é alta e a mortalidade está em queda, o crescimento vegetativo é maior, porque tem mais pessoas nascendo do que morrendo. E aí depois, ó, tá tendo crescimento? Está havendo crescimento, galera, só que é um crescimento mais lento, e ele está cada vez diminuindo. E aí, deixa outra pergunta aqui para vocês, por que as mulheres estão tendo menos filhos nessa fase 3? Guardem aí para a gente poder pensar sobre isso. E a quarta fase seria da estabilização demográfica. As taxas de natalidade e mortalidade, como vocês podem ver, elas estão bem próximas, né? Reduziram ao ponto de uma praticamente anular o efeito da outra. Ou seja, eu tenho um baixo crescimento demográfico. A população, ela passa aqui, né, a ter um crescimento bem baixo. Muitos países estão passando por isso. O Brasil já está caminhando nesse sentido, né? Pergunta aqui para vocês, galera, o que explica a queda da taxa de mortalidade? Por exemplo, o Gabriel Marques acabou de colocar aqui, ó, vacinas. Da diminuição da desigualdade social, saneamento básico, essas coisas, avanço saneamento básico, essas coisas contam, não contam? Perfeito, saneamento básico. Você falou da questão da desigualdade social, as pessoas passarem a se alimentar melhor, por exemplo, é fato. E a taxa de fecundidade, né, que está acompanhada aí da taxa de natalidade. Em síntese, por que as mulheres estão tendo menos filhos? O que aconteceu? Eu acho que de acordo com que as pessoas vão ficando instruídas, elas vão percebendo que quanto menos filhos, mais fácil é em relação à condição financeira e também para dar boas condições para o filho, né, digamos assim. Então eu acho que essa consciência também vai aumentando. Esse é outro ponto importante também. A gente vai entender daqui a pouco, exemplificando, que aqui eu estou tratando do conceito, mas tem uma mudança cultural aí importante, tá bom? Ótimo. Vocês colocaram aí as poucas condições, né? A elevação dos custos de vida, né? Como a Rayane acabou de colocar aí no chat. Como essa questão dessa percepção que a Milena colocou, e você também está colocando, Patrick, né? De ter essa percepção, né? Do aumento do custo de vida, do que é ter um filho, né? Mas também tem uma mudança cultural importante. A gente já vai falar daqui a pouco sobre isso. Agora, percebam que os exemplos que vocês estão colocando são muito datados. O que eu quero dizer com isso? São até com base, talvez, naquilo que vocês vivenciam ou até naquilo que vocês têm enquanto expectativa de vida para vocês. Vou fazer uma pergunta bem simples, tá? Se vocês fossem ter filhos, vamos colocar assim, quantos filhos vocês gostariam de ter? 2 no máximo, 2. Queria ver a galera que vai colocar nenhum. Homens, podem colocar também, tá bom? Vocês estão dentro desse universo aí. Então, não quero, mas se fosse, seriam no máximo 2, entendo. Gabriel Marques, nenhum. Mas está relacionado aqui com a transição demográfica, e vocês deram um exemplo muito claro sobre esse assunto, beleza? Pensando no que a gente acabou de falar, de 4 fases desse crescimento demográfico, agora eu pego o conceito e coloco ele na prática. Então, eu tenho aqui um gráfico do Brasil, né? Ele não é tão atual, mas serve para a gente poder entender a ideia aqui, né? A gente vai verificar que nós começamos a analisar esse gráfico no final do século XIX, chegando aqui até o início do século XXI. Percebam que tanto a taxa de natalidade, representada por essa linha azul, como a taxa de mortalidade, representada por essa linha vermelha,
elas vão tendo comportamentos diferentes ao longo aí, principalmente do século XX, né, que seria aí o período de grande transição demográfica do Brasil. Esses dados trazem ali a partir do final do século XIX, galera, porque é quando começou a contar a população, né, ter o censo demográfico. Então, quando a gente analisa a primeira fase, né, a gente tem de 1900 até 1940 a primeira fase. Nessa primeira fase, o nosso país era praticamente um país agrário. A gente está falando ali da República do Café com Leite, a gente está falando ali do café como principal item da pauta de exportação do Brasil. Ali havia uma ausência de serviços básicos de saúde, porque boa parte da população estava concentrada na área rural. Aí, tentem se colocar, né, vivendo esse momento. Estando nesse modo de vida agrário, é natural que eu pense que meu filho vai continuar trabalhando no campo. É natural que eu pense que ter mais filho vai me ajudar, por exemplo, na mão de obra ali do campo. A gente coloca dessa maneira mais simplificada, aí dá para entender. Estou me colocando naquele período. Olhar com as nossas observações que nós temos hoje, é óbvio que é diferente, né? O que a gente, né, acaba entendendo sobre essa questão de ter filhos. Mas vamos voltar aí, período de 1940, era natural que as pessoas tivessem mais filhos. No início do século XX, galera, o Brasil começa a ter as medidas sanitárias, né? A ideia de fazer reformas urbanas, a ideia de promover vacinações em massa, né? Campanhas de medicina preventiva. A gente começa ali nesse período. Só que era muito voltado às áreas urbanas, né? O Brasil era rural, boa parte da população morava na área rural. Então não atendia o grosso da população, atendia uma parte que morava nas cidades. Não à toa, nesse período, tem aí a revolta da vacina, por exemplo, né, que era a população ali, que leiga, né, não sabia muita coisa ainda, sendo obrigada a ser vacinada, né, tal, e ela meio que não querendo passar por aquele processo, né, tal, que era feito até de forma autoritária ali, obrigando as pessoas a tomarem a vacina. Imagina, né, uma revolta da vacina, né, imagina que isso possa existir. Nesse período, galera, nós tínhamos, então, essas elevadas taxas de mortalidade e natalidade, portanto, era um crescimento vegetativo baixo. Crescia a população brasileira? Crescia, mas em um ritmo mais lento, tá bom? Lembrando aqui, né, crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E aí, é importante lembrar também que no final do século XIX e início do século XX, entra também no Brasil vários imigrantes, né, no primeiro momento europeus, depois asiáticos, e isso acaba também proporcionando um saldo migratório positivo, pensando no conceito de crescimento populacional. Bom, avançamos agora para a segunda fase. Segunda fase, 1940 a 1970, aqui a gente faz aí um paralelo com aulas que nós já tivemos, né? Nós já realizamos aí no segundo bimestre, que é o que, galera? É a transição de um país agrário para urbano, em função do processo de industrialização. Então, o Brasil passa por um processo de industrialização, a gente começa a ter aí um crescimento das cidades, as pessoas promovem o êxodo rural, né? Ou seja, saem do campo e vêm para a cidade em busca aí de melhor oportunidades de vida. Há um aprofundamento das medidas sanitárias, no sentido de ter agora boa parte da população morando na área urbana e, portanto, agora sendo mais atendida, né, relacionada aí aos serviços públicos, pensando na saúde, né, a gente vai entender isso. E começa a ter aí, galera, a partir de 1940, olha aqui o gráfico, tentem analisar aí no celular de vocês, né, começa a ter uma queda a partir de 1940 da taxa de mortalidade, ó, vai até 70 mais ou menos, ó. Então essa queda, galera, da taxa de mortalidade, perceba que ela não é de uma vez, né? Ela é gradativa. E se a gente pensar, ela ainda continua, né? Essa queda da taxa de mortalidade. Quais são os motivos? Assunto que vocês já falaram anteriormente, né? Avanço da medicina preventiva, como é o caso da vacina, né? Nós temos uma carteira de vacinação durante toda a nossa infância, justamente para evitar que fiquemos doentes, né? Posteriormente, né? A ideia da medicina preventiva, o pré-natal, tudo entra aí. A medicina curativa, se a gente pensar, por exemplo, nos tratamentos como o câncer, né? Outras doenças, então é a ideia da medicina curativa, né? Nós temos também o avanço em fármacos, né, medicamentos, que possibilitam as pessoas viverem mais, uma melhor alimentação, como já colocamos também, higiene, né, aliás, esse é um ponto importante, estamos no meio de uma pandemia, né, ainda estamos, né, parece que não, mas estamos, e o avanço no saneamento básico, como o Patrick lembrou. Então, esses são os motivos da queda da taxa de mortalidade. Perceba que isso está em construção ainda, não é um processo que
né, acabou. Tem muitas coisas ainda problemáticas no Brasil, né? Quando a gente vê algumas epidemias, né, por exemplo, da dengue, da febre amarela, a gente tem muito isso em função dessa ausência de saneamento básico. A taxa de natalidade, percebam que ela continua elevada, tá bom? Essa taxa de natalidade. E aí eu tenho uma elevação do crescimento vegetativo. Galera, aí eu vou ter o que nós chamamos de explosão demográfica. Por quê? A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade é maior. Então, aqui a população no Brasil aumenta significativamente. Na década de 70, né, na Copa do Mundo, cantavam 90 milhões em ação, para frente Brasil, né, salve a seleção. Ou seja, fazia referência aí ao número de população, o número da população naquele período. Essa população continua aumentando, só que percebam que esse ritmo de crescimento hoje, ele é mais lento. Por quê? Porque essa taxa de natalidade e mortalidade diminuiu, tá bom? Mas é aqui, ó, entre a década de 1970, 60, 80, né, que há aí essa explosão demográfica. Pensando, então, na terceira fase dessa transição demográfica, né, que vai de 1970 até o ano 2000 aproximadamente, né, nós temos um país urbano agora, de fato, né, nós temos uma indústria significativa, uma ampliação no setor de serviços, né, comércio, por exemplo, né, então várias pessoas vão trabalhar agora nesses setores. Nós também temos a construção de uma seguridade social, né, uma aposentadoria, também serviços públicos, como a criação do SUS durante esse processo, né, o SUS nasce ali no final da década de 80, vem na nossa Constituição, a partir do final da ditadura militar e o início do período de abertura democrática. Então, a gente tem a construção de serviços públicos, e nesse período de 1970 a 2000 é que acaba se acentuando ainda mais aquela ideia da migração do campo para a cidade, mas também das pessoas que já são a segunda geração. Eu vou explicar assim: meu avô veio do campo para a cidade, meus pais se estabeleceram na cidade. Do ponto de vista cultural, meus pais eram muito mais próximos aos hábitos do meu avô, né? Meus pais eram mais próximos. Então, era natural, meu avô lá com 15 filhos, né, 12 filhos, e minha mãe não teve 12, 15 filhos, mas, ao mesmo tempo, ela também teve um número de filhos elevado. Só que chegou um determinado momento, a minha realidade não é mais a mesma, né? Antes, eu morava lá no campo. Então, era comum as pessoas terem mais filhos, porque ajudaria no campo. Estando agora na cidade, no ambiente urbano, o custo de vida é maior. Então, isso faz com que seja o primeiro motivo aí também para a queda da taxa de natalidade. E isso vocês pontuaram. O maior protagonismo da mulher na sociedade, a gente pode trazer isso até para os dias de hoje, né? Aliás, a gente pode entender isso como um processo de construção, que ainda não está finalizado, né, mas que já há avanços importantes, que é o maior protagonismo da mulher na sociedade, sobretudo no mercado de trabalho, mas a gente pode pensar também que hoje, por exemplo, a mulher estuda mais do que o homem. A adoção dos métodos contraceptivos e a mudança cultural da qual a Milena falou, né, no slide anterior, que é justamente essa percepção, por exemplo, sei lá, vamos pegar vocês, né, galera? Muitos de vocês devem pensar assim: eu vou terminar os meus estudos, vou entrar na universidade, vou pensar em fazer um mestrado, um doutorado, vou querer fazer determinadas viagens, porque agora eu posso fazer isso, né, tal, oportunidades que eram diferentes para outras gerações, né, então vou fazer outras coisas, né, e aí eu acabo jogando para mais tarde a possibilidade de ter um filho. E quanto mais tarde eu jogo essa possibilidade, é bem provável que eu tenha no máximo 1 ou 2 filhos, beleza? Então isso contribui para essa queda da taxa de natalidade. É essa mudança cultural da qual vocês já falaram. E isso, galera, explica essa queda da taxa de fecundidade, ou seja, hoje o número de filhos por mulher é menor no Brasil. Então, isso promove o quê, galera? Um declínio gradativo aí do crescimento vegetativo. Hoje, o Brasil está na sua 4ª fase, é um país urbano, com uma grande demanda em serviços, a gente sabe disso, né? Hoje, boa parte das pessoas se empregam no setor de serviços. Tem uma seguridade social hoje ameaçada e serviços públicos ameaçados também, mas eles existem, né, esses serviços públicos. A gente pode trazer aqui como exemplo a questão do SUS. Apresenta baixas taxas de natalidade e mortalidade, tem um baixo crescimento vegetativo,
né, em função dessa baixa taxa de natalidade e mortalidade, e o Brasil completou a sua transição demográfica. Agora, qual que é a projeção para o Brasil no futuro, galera? Então, essa é a quarta fase, né? O Brasil passou por essa transição. A projeção é essa daqui, ó, né? A gente está aqui em 2020, nós estamos aqui. A taxa de natalidade continua caindo e a taxa de mortalidade permanece estável. Agora percebam que a taxa de mortalidade ela está aumentando a ponto de, lá na década de 40 desse século, né, que nós estamos vivendo, a taxa de mortalidade ultrapassar a de natalidade. Galera, agora a gente vai falar da estrutura etária do Brasil. Hoje tem mais jovem, adulto ou idosos? O que vocês acham? Podem escrever aí no chat. Eu acho que Pode jovem. sim. Qualquer lugar que você vai, tá infestado de adolescente. O Thiago colocou idoso. Oi. Eu acho que a maior parte é idoso, justamente por aquela questão que a gente comentou, que as pessoas estão tendo menos filhos. Então, a tendência, né, assim, pelo que eu creio, né, pela lógica, é termos menos jovens, menos adultos e mais idosos, porque naquela época eles tinham mais filhos, que geravam mais pessoas, necessariamente. Então, a gente está caminhando para um país idoso, tá bom? Essa é a tendência. Nós ainda não somos. Hoje, o Brasil é um país de maioria adulta. E para poder entender isso, a gente vai compreender a ideia de transição demográfica. Aí eu queria que vocês entendessem o seguinte ponto. Quando a Milena colocou a questão da tendência, né? Por que a ideia da tendência, galera? Porque olha aqui, o número de pessoas, o número de nascimentos está diminuindo, a taxa de natalidade está diminuindo. Então a população, a população mais jovem tende a diminuir ainda mais. E a taxa de mortalidade, ela está aumentando. Mas por que essa taxa de mortalidade está aumentando, galera? Porque vai aumentar o número de idosos. É por isso que essa taxa de mortalidade está aumentando. Porque no futuro vai aumentar vai aumentar o número de idosos na nossa população. Se vai aumentar o número de idosos na nossa população, mais pessoas irão morrer, né? Em função até da questão da idade, enfim, e de doenças que atingem a população idosa. Então, esse é o ponto que a gente está vendo aqui, beleza? É essa tendência de envelhecimento da população brasileira. A gente consegue perceber muito claro isso. Seja um parque adaptado para pessoas da terceira idade, seja no transporte público, quando eu vejo mais assentos, né, direcionados aí à população idosa, né, necessário, tá bom? Então a gente começa a perceber essa ideia. Eu sei, o Vivian, né, quando você coloca que para onde vai só tem jovem, mas é aquilo que a gente pensa do seguinte ponto, né? Você está analisando com base naquilo que você vivencia. Professor, por exemplo, aqui onde eu moro, ela era recheada de crianças, tipo, cada lugar tinha uma criança. Só que aí, ao passar do tempo e tal, hoje em dia só tem eu, quer dizer, hoje eu não sou criança não, hein? Só tem eu e aí o resto é idoso, adulto, então eu acho que é esse processo que você tá falando aí. O bairro onde a escola está, por exemplo, ele é um bairro de crianças, galera, onde a escola está? Não é, de jovens, né, vamos colocar assim, para não usar a expressão criança. Só tem idoso, professor, vai falar velho. Exato. Não à toa, o público que a escola atende é de pessoas que vêm de fora, geralmente, né? A grande parte, claro, tem a galera que mora ali próximo, mas grande parte, a maioria da população ali é idosa. Então a gente está com essa tendência, como a Milena falou, né? De envelhecimento da população, tá bom? Então, nessa ideia de estrutura etária, quando a gente vai analisar a nossa população, né? A gente vai verificar, então, que eu analiso a partir de uma pirâmide etária. Essa pirâmide etária, o que eu tenho que observar nela, galera? Primeiro ponto é que ela tem uma divisão da população por sexo e idade, né? De um lado, homens, de outro lado, mulheres, né? A pirâmide ela é binária mesmo, tá bom? Então, a gente tem aqui essa divisão. Nós temos aqui no centro, né, representando a idade, a faixa, né, etária da população, da estrutura etária, né, a faixa de idade. Na base, a gente pode verificar que é de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, ou seja, está falando de idade de jovens, né? Quando eu vou olhar o meio, a gente vai perceber que eu estou falando de população adulta, né? É onde eu me encontro, né? Eu estou aqui, ó, entre 35 e 39. É a população adulta, beleza? E o topo é a população idosa. Se o topo aumenta, quer dizer que está aumentando a expectativa de vida. Já o meio aqui,
seria o pessoal economicamente ativo, a população economicamente ativa, que a gente vai estudar isso numa próxima aula. Vamos tentar agora observar o seguinte ponto. Olha o Brasil, galera. 2010. Percebam que a base ela tá mais larga, mas para 2020, ó, perceba que o meio fica mais largo. Isso aqui mostra, então, que o nosso país, grande parte da população está justamente na fase adulta. Nós somos um país adulto. Tendência de rápido envelhecimento, como já foi colocado por vocês. Quando eu vou analisar a pirâmide etária, perceba o seguinte, em 1940, a gente tinha uma elevada taxa de natalidade. Olha aqui como isso representava na base da pirâmide. Ela era bem larga. E nós tínhamos, galera, aí uma baixa expectativa de vida, fazendo com que o topo seja afunilado, né? Seja bem estreito. Então, porque viviam poucas pessoas, né? Poucas pessoas atingiam uma idade avançada. Em 1980, a gente consegue já perceber uma mudança, mas é 2018, ou essa de 2020, que fica mais claro. Por quê? Vamos comparar 1940 com essa que é mais próxima com a atual, que é de 2018. Olha o que aconteceu, galera. A taxa de natalidade caiu. Então, a base da pirâmide, ela estreitou, o que indica uma menor taxa de natalidade, uma baixa taxa de natalidade. O meio da pirâmide aumentou, população adulta, né, com tendência a um envelhecimento, né, da população. Ou seja, a gente vai ter aí um conjunto grande de população que será idosa, tá bom? No futuro muito próximo. Então, é essa mudança. É isso que eu chamo também de uma mudança da estrutura etária. Quando a gente vai perceber essa evolução, na década de 1980, nós tínhamos típico uma pirâmide etária de país subdesenvolvido, com elevada taxa de natalidade e elevada taxa de mortalidade também ainda, tá bom? Ainda que a taxa de mortalidade estivesse em queda já na década de 80, mas era alta, então a gente tinha uma característica de pirâmide de país subdesenvolvido. De 1991 a 2000 tem uma situação transitória. Eu trouxe aqui um outro exemplo de uma pirâmide etária. A linha azul representa 1991. Percebam, a linha azul que está mais externa, né? A base está mais larga, que era a maior taxa de natalidade. E ela aqui no topo está mais estreito, que é a taxa vamos colocar de mortalidade, mas é de expectativa de vida, né? Ou seja, menos pessoas chegavam a uma idade idosa. Quando eu pego a de 2010, galera, que é essa verde aqui, relacionada ao nosso último censo, a base está mais estreita e o meio está mais largo. Repetindo, hoje o Brasil ele é um país adulto. Só que olha o que eu estou trazendo aqui para 2020, né? E aquilo que vocês já colocaram, com um processo de envelhecimento da população brasileira. Ah, por que está envelhecendo a população brasileira? Porque está aumentando a expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais. E que mais? Porque as pessoas também estão tendo menos filhos, né? A baixa taxa de fecundidade. Tudo isso vai fazer com que haja um envelhecimento muito rápido da nossa população, beleza? E aí a gente vai verificar o que, galera? Qual que é o contexto atual? Desaceleração do crescimento, redução da taxa de jovens, crescimento da expectativa de vida e também o que a gente chama de um bônus demográfico ou janela demográfica. É o momento no qual há o predomínio de adultos, é o meu caso, que é a população economicamente ativa, em relação aos idosos e jovens, que é a população economicamente inativa, a princípio, né? A gente sabe que muitos jovens trabalham, muitos idosos ainda trabalham. Então, percebam que aqui a gente tem uma população adulta, tá no meio aqui da pirâmide, né, mais significativa. Tipo assim, esse bônus demográfico que você está falando, que os adultos são a população economicamente ativa, isso. Então, por exemplo, vamos dizer no futuro, como a população tende a envelhecer e tal, então isso pode trazer problemas para a nossa economia no futuro? Olha, que pergunta excelente, hein, Thiago? Muito bom. É o nosso próximo slide. Então, vocês estão percebendo que tem uma mudança, e isso, a curto, médio prazo, vai ter algumas consequências. Agora, vamos pensar nessa pergunta do Thiago. Galera, quais são as consequências, né? Os impactos na aposentadoria e, portanto, a necessidade de uma reforma da Previdência Social, que, aliás, ocorreu, né?
essa reforma na Previdência Social ocorreu ano passado, beleza? Houve aí uma reforma da Previdência. Claro que há reformas e reformas, né? A reforma, como ela foi feita, ela afeta muito mais a população de baixa renda. Esse é o grande problema. Precisava de uma reforma da Previdência, galera? Sim, isso era uma unanimidade, tá bom? Precisava. Mas e aí? Vai ser uma reforma da Previdência que vai afetar mais os direitos dos mais pobres? Mas não vai mexer, por exemplo, em privilégios, aposentadoria, sei lá, de pessoas que trabalham no judiciário, na ala militar, entendeu? Então tem todo esse problema. E outro ponto, né? Aumentou aí o tempo que você tem que trabalhar. É um processo gradativo. A gente pode falar sobre reforma da Previdência em um outro momento. Mas aumentou aí o número de anos que você vai ter que trabalhar para poder se aposentar. Só que, se a gente for perceber, a expectativa de vida em São Paulo, ela pode ser uma, né? Que é em média aqui de 78 anos, 77 anos. Mas, por exemplo, em estados da região Nordeste, ela não chega a 70 anos de idade. Então, como é que você unifica pensando num país tão desigual, né? Sabendo que o país tem várias realidades sociais. Esse é o grande problema. Então, a necessidade de haver uma reforma da Previdência que entendesse a complexidade que é o Brasil, e não uma reforma da Previdência que afetasse os interesses, né, ou os direitos, vamos colocar assim de uma maneira mais clara, dos mais pobres. Há também uma necessidade de adequação no sistema de saúde pública. É comum as pessoas antigamente falarem que iriam fazer medicina, por exemplo, e trabalhar com pediatria. Hoje, talvez faria mais sentido fazer medicina, pensando também no público futuro, né, que é o público idoso. Então, a ideia da geriatria, por exemplo. Então, até uma adequação nesse sistema de saúde, já que vai ter uma população idosa maior em um curto período de tempo. Adequação no sistema de educação, né, porque vai diminuir o número de jovens, então vai ter que ter uma adequação. Salas com menos alunos, enfim, tem outros impactos aí, né? Escolas, maior número de escolas em período integral, por exemplo, tá bom? Então vai ter uma adequação nesse sistema e também uma adequação no mercado de trabalho. Aí entra um ponto também que você colocou, viu, Thiago? Porque agora eu vou ter uma população economicamente ativa menor e vou ter uma população idosa maior. E aí eu tenho que pensar o seguinte ponto, para poder garantir um sistema de previdência que dê conta, né, de uma população idosa maior, eu vou ter que ter uma adequação desse mercado de trabalho. Isso significa que talvez as pessoas vão ter que trabalhar mais. E aí a gente vai ter o surgimento, bem possível, de novos postos de trabalho, novas possibilidades de adequação nesse mundo do trabalho. E voltada aí também para o público idoso. É complexo falar isso, né, galera? É bem complexo falar isso. Nossa, trabalhar idoso, né, professor? Tem que se aposentar. Sim, é fato. Quando a gente pensa em adequação do mercado de trabalho, é uma complexidade. Porque se a gente continuar tendo uma baixa taxa de fecundidade, e olha a taxa de fecundidade, galera, é de 1,7, tá bom? Ela é de 1,7 hoje, não mudou muito, tá em torno disso. O que significa isso, galera? É aquele dado que eu fiz aqui. Vocês falaram que no máximo iriam ter 2 filhos. O Brasil já está abaixo de 2. As pessoas pensam em média em ter 1, 2, né? Aí chega nesse dado quebrado que é de 1,7, né? Então, o Brasil já tem uma taxa de fecundidade muito baixa. Sabe o que os economistas, né, demógrafos, consideram como uma taxa de fecundidade ideal para não ter um impacto econômico muito grande, Thiago, por exemplo? Seria ter aí uma taxa de fecundidade na ordem de 2,1. Seria essa a ideia. Então, as pessoas terem em média 2 filhos e um terceiro filho. É o que a Alemanha, por exemplo, incentiva as famílias a fazerem, né? Então, a ideia é essa, né, galera? A gente tem aí mudanças na demografia que estão sendo muito rápidas. Então, a gente está percebendo isso muito claramente no Brasil, tá bom? Tiago, respondi a sua pergunta com esse slide? Respondeu. Deu para entender perfeito agora. Obrigado. Com isso, a gente finalizou essa aula longa. E é isso, galera. A gente fecha a nossa aula de hoje. Tchau, YouTube. Já viram o vídeo?